No primeiro vídeo, vimos um pouco sobre a relação da mitologia com a sociedade e a religião grega antiga. O objetivo deste segundo vídeo é entender como nós, contemporâneos, tivemos a oportunidade de arrebanhar informações tão antigas quanto os mitos gregos. Essas informações chegaram nos dias atuais através da literatura grega e de expressões artísticas visuais como a cerâmica grega, que datam do período geométrico em diante. Eu sou o Paulo Roberto, e este é o canal Mundo de Mitos. Vamos viajar na história. Fontes literárias. A narração mítica desempenhou um papel importante em quase todos os gêneros da literatura grega. No entanto, o único manual mitográfico que sobreviveu da Grécia Antiga foi a famosa Biblioteca Mitológica, do escritor denominado Pseudo-Apolodoro, que tenta conciliar os contos contraditórios dos poetas e fornece um resumo da mitologia grega. O verdadeiro Apolodoro, que viveu entre os anos 180 e 120 a.C., escreveu sobre muitos destes temas e seus escritos podem ter formado a base para a coleção dessa obra. Porém, a biblioteca aborda eventos que ocorreram muito tempo após sua morte, daí o nome Pseudo-Apolodoro. Completando esse ciclo épico, temos escritas de poetas cujos documentos foram perdidos ao longo do tempo. Apesar da sua denominação tradicional, os hinos homéricos, hinos em coral da primeira fase da então denominada poesia lírica, não possuem relação alguma com Homero. Hesíodo, possível contemporâneo de Homero, produziu Teogonia, o documento mais recente sobre mitos gregos, que elabora a genealogia dos deuses e explica a origem dos titãs e dos gigantes. Os Trabalhos e os Dias, também de Hesíodo, é um poema didático sobre a vida da agricultura que apresenta os mitos de Pandora e da Era dos Homens. O poeta dá conselhos sobre a melhor maneira de ter sucesso em um mundo perigoso tornado ainda mais arriscado por esses deuses. Os Trabalhos e os Dias também apresentam o mito de Prometeu, que mais tarde, constituiu na base de uma trilogia de tragédias, possivelmente iniciada por Ésquilo, que são Prometeu acorrentado, Prometeu desacorrentado e Prometeu, o condutor do fogo. Os poetas líricos direcionaram por vezes seus temas aos mitos, todavia esse tratamento ficou cada vez menor, enquanto que suas alusões à narrativa cresceu. Os poetas líricos gregos, como Píndaro e Simônides de Ceos, e os poetas bucólicos, incluindo Teócrito, forneceram incidentes mitológicos individuais. Além disso, o mito foi tema central no drama ateniense. Os dramaturgos trágicos Eurípides, Sófocles e Ésquilo, produziram seus enredos envolvendo a era heróica e a Guerra de Troia. Muitas das grandes histórias, ou seja, Agamenon e seus filhos, Édipo, Jasão e Medeia, etc., trouxeram em sua forma clássica estas peças trágicas. Os historiadores Heródoto e Diodoro Sículo, e os geógrafos Pausânias e Estrabão, que viajaram ao redor do mundo grego e anotaram as histórias que ouviram, forneceram numerosos mitos locais, apresentando diversas versões alternativas desconhecidas dos mitos. Heródoto, especialmente, procurou as várias tradições apresentando e encontrando as raízes históricas ou mitológicas no conflito entre a Grécia e o Oriente. Ele procurou conciliar as origens e a mistura de diferentes conceitos culturais. A poesia das eras helenística e romana, que embora tenha sido composta mais como literatura do que um exercício de culto aos mitos, contém muitos detalhes importantes que de outra forma seriam perdidos. Essa categoria inclui os poetas romanos Ovídio, Sêneca e Virgílio. Os poetas gregos da Antiguidade Tardia, Antonino Liberal e Quinto de Esmirna. Os poetas gregos do período helenístico, Apolônio de Rhodes, Calímaco, Eratóstenes e Partênio.
Em contrapartida com o gênero lírico, os escritores em prosa Apuleio, Petrônio, Longo e Heliodoro também fazem referências mitológicas em períodos semelhantes ao dos poetas citados anteriormente. Além disso, a Fábulas e a Astronômica, ambas atribuídas ao escritor romano Higino, são duas composições não poéticas importantes como fontes literárias. As obras Imagens e Descrições, de Filóstrato e Calístrato respectivamente, também se mostram úteis para o estudo dos mitos gregos. Finalmente, vários autores bizantinos, como Arnóbio, João Tizetzes, Esíquio de Alexandria, Eustácio de Tessalônica, e o autor da Suda, providenciaram importantes detalhes dos mitos, derivados em grande parte de fontes gregas perdidas. Importante notar, no entanto, que a atitude bizantina é a de frequentemente abordar os mitos sob uma perspectiva moral cristã. Fontes arqueológicas. A descoberta da civilização micênica pelo arqueólogo amador alemão Heinrich Schliemann no século XIX, e a descoberta da civilização minoica em Creta pelo arqueólogo britânico Sir Arthur Evans no século XX, ajudaram a esclarecer muitas dúvidas a respeito dos épicos de Homero e outras questões da mitologia, como as crenças em deuses e em heróis. A evidência sobre os mitos e os rituais nos sítios arqueológicos das civilizações micênica e minoica é monumental. Uma vez que a linear B, método de escrita antigo, encontrado em Creta e na Grécia continental, era usada principalmente para o registro de inventários. Schliemann começou seu trabalho em 1870, com o intuito de averiguar se as histórias que ouvia de seu pai quando criança, a respeito dos épicos homéricos, eram verdadeiras. Numa madrugada, juntamente com sua esposa, conseguiu encontrar 2 diademas de ouro, 4.066 plaquetas, 16 estatuetas, 24 colares de ouro, anéis, agulhas e pérolas. Suas pesquisas posteriores deixaram certezas de que a mítica cidade de Troia existiu no local há milênios. Existem desenhos geométricos em cerâmica datados do século VIII a.C. que retratam o ciclo de Troia, como também as aventuras de Hércules. Por 2 motivos, essas representações visuais dos mitos possuem enorme importância. Em primeiro lugar, muitos mitos gregos foram comprovados em desenhos de vaso antes da literatura escrita. Dos 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, somente a aventura de Cérbero é apresentada pela primeira vez em um texto literário. Em segundo lugar, as fontes visuais muitas vezes fornecem cenas míticas que não são apresentadas em quaisquer fontes literárias existentes. Em alguns casos, a primeira representação conhecida de um mito na arte geométrica antecede, em questão de muitos anos e séculos, a sua primeira aparição conhecida na poesia arcaica. Nos períodos arcaico, 750 a 500 a.C. Clássico, 480 a 323 a.C., e no período helenístico, Homero e várias outras personalidades surgem para completar as evidências literárias da existência da mitologia grega. História. A origem dos mitos da Grécia não deriva puramente da civilização grega, mas da mistura entre a cultura dos indo-europeus, pré-gregos, e até mesmo dos asiáticos, egípcios e outros povos com os quais os gregos estabeleceram contato. Um dos fatores de evolução da mitologia grega foi a grande transformação que ela experimentou através dos tempos, e tal transformação serviu para enriquecer sua própria cultura. Os primeiros habitantes da Península Balcânica, em grande parte agricultores, atribuíam a cada aspecto da natureza um espírito. Finalmente, estes espíritos vagos assumiram a forma humana e entraram na mitologia local como deuses e deusas. Quando as tribos do norte invadiram a Península Balcânica, trouxeram consigo um novo panteão de deuses e crenças, voltadas à conquista e à valentia, à batalha e ao heroísmo violento. Outras divindades mais antigas que povoavam a mente dos habitantes agrícolas se fundiram com aquelas dos invasores mais poderosos, ou então desvaneceram-se na insignificância. O sentido da poesia épica foi criar ciclos históricos, e resultar num desenvolvimento de senso da cronologia mitológica. Assim, a mitologia grega desdobra-se como etapa no desenvolvimento do mundo e do homem. As autocontradições nas histórias fazem com que seja impossível montar um cronograma absoluto a respeito da mitologia grega, mas podemos elaborar uma cronologia concordável. A história mitológica do mundo pode ser dividida em 3 ou 4 grandes períodos.
Mito da origem ou da era dos deuses. É a teogonia, o nascimento dos deuses, os mitos sobre a origem do planeta, dos deuses e da raça humana. Era em que os homens e os deuses se mesclam livremente. Histórias das primeiras interações entre deuses, semideuses e mortais juntos. Era dos heróis. É onde a atividade divina ficou mais limitada. As últimas e maiores lendas heróicas são da Guerra de Troia e suas consequências, consideradas por alguns investigadores como um quarto período separado. Embora a Era dos Deuses tenha sido frequentemente alvo de interesse pelos alunos contemporâneos da mitologia grega, os autores arcaicos e clássicos possuíam clara preferência pela Era dos Heróis. As heróicas Ilíada e Odisseia, por exemplo, estavam e ainda se encontram atualmente sobre maior destaque que a teogonia e que os hinos homéricos, prevalecendo em popularidade e continuidade. Sob a influência de Homero, o culto heróico conduziu uma reestruturação na vida espiritual, expresso na separação entre o reino dos deuses do reino dos heróis, e separação dos deuses olímpicos dos deuses citônicos. Em O Trabalho e os Dias, Hesíodo monta um esquema de 4 eras ou raças dos homens: de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Estas raças ou eras são criações separadas dos mitos dos deuses, correspondendo à Era Dourada ao reino de Cronos e sendo as seguintes raças criações de Zeus. Hesíodo intercalou a Era dos Heróis pouco depois da Idade do Bronze. A última idade foi a Idade do Ferro. Em Metamorfoses, Ovídio segue o conceito de Hesíodo e apresenta essas 4 idades. Declínio da mitologia grega. Estudiosos acreditam que os gregos, ao inventarem o calendário, conseguiram calcular o tempo como forma de prever e entender os estados térmicos e também os fatores climáticos, vistos anteriormente como feitos divinos e incompreensíveis. Assim, proporcionaram grande mudança na crença dos mitos. De forma semelhante, a invenção da moeda como forma de troca abstrata. A escrita alfabética como forma de materialização de textos outrora propagados somente pela oratória. Além da invenção da política para a exposição das opiniões sociais, seriam marcos da sociedade grega. Com o início dessa vida urbana um tanto mais moderna, começaram a tecer bases para o artesanato, o comércio e outras criações que desprezariam o estatuto absoluto dos mitos. Com essas mudanças, o homem veria em si mesmo a necessidade de entendê-las e de desenvolvê-las. A filosofia foi desenvolvida para suprir tal incompreensão. Pierre Grimal compartilha dessa ideia ao escrever: o mito se opõe ao logos como a fantasia à razão, como a palavra que narra a palavra que demonstra. Logos e mito são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espírito. O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é verdadeiro no caso de ser justo e conforme à lógica. E é falso quando dissimula alguma bula secreta, se enquadrando como sofisma. Mas o mito tem por finalidade apenas a si mesmo. Acredita-se ou não nele, conforme a própria vontade, mediante um ato de fé, caso pareça belo ou verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentado à arte, em todas as suas criações. Há boa parcela de estudiosos modernos que crê, portanto, que as habilidades poderosas de mudança saíram das mãos dos deuses imaginários e foram assumidas pelos homens antigos. E se estendem até nossos dias atuais, onde, por exemplo, acreditamos que uma administração política adequada, realizada e levada em frente pelos homens e não pelos deuses, pode resultar numa influência positiva nas sociedades. Assim como uma administração inadequada resulta em influências negativas. Outros pensadores também atribuem à vinda do cristianismo o declínio do mito grego. Antônio Salatino escreveu: o cristianismo também representou o fim da mitologia, um processo que conduziu ao desenvolvimento do pensamento racional, favorecendo assim o desenvolvimento da ciência. Por sua vez, as conquistas científicas dos séculos XVII e XVIII reforçaram a confiança na superioridade do ser humano e fortaleceram o suposto direito do homem, baseado em fundamentos religiosos, de domínio sobre a natureza.
A sobrevalorização dos conhecimentos derivados da ciência e do mundo civilizado e a negação dos valores dos povos selvagens conquistados levaram à extinção das tradições e línguas de muitas nações nativas. A astrologia, que após a morte de Alexandre o Grande, foi introduzida pela Mesopotâmia e pelo Antigo Egito no mundo grego, chegou a um período de ouro na Roma Imperial e contribuiu para a preservação dos mitos durante a Idade Média. Contudo, na própria Grécia clássica, o surgimento e a popularidade do racionalismo e da filosofia criaram até mesmo um debate entre a ideia de que os corpos celestes eram mesmo divindades em oposição à ideia de que eram meras pedras pelo céu. A posição no presente é, como eu já disse, exatamente o oposto daquilo que foi quando aqueles que examinavam esses objetos os consideravam sem alma. Entretanto, mesmo então constituíam objetos de admiração. E a convicção que é agora realmente sustentada já era motivo de suspeita de todos que os estudavam acuradamente, a saber, que se fossem sem alma, e por conseguinte destituídos de intelecto, jamais obedeceriam a cálculos de precisão tão maravilhosos. E até naquela época havia quem ousava arriscar-se a afirmar que a razão é a ordenadora de tudo o que está no céu. Mas os mesmos pensadores, num equívoco quanto à natureza da alma e concebendo-a como posterior e não anterior ao corpo, transtornaram, por assim dizer, todo o universo e, acima de tudo, eles próprios. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Que o conteúdo possa ajudar a complementar as informações que você busca e, se tiver gostado, então curta, deixe um comentário e compartilhe para que ele chegue a mais pessoas. Se o canal Mundo de Mitos te agrada, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, você fica por dentro. Um abraço do Paulo. Até o próximo vídeo.